republicanos. Senhor presidente da tribuna, Uma parte, vereador Daniel, por favor. Eu quero uma partezinha, vereador. Uma parte, vereador. Que papelão e que vergonha, vereadora Andressa, o que a senhora falou hoje aqui na tribuna. A senhora cobrou que os médicos falassem o que eles sabiam, que eles tinham argumentos. Se a senhora, quem sabe, tivesse ficado aqui na sessão, que quando os médicos começaram a falar, a senhora levantou e foi embora. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora, qual artigo? Segura o tempo, vereador. Segurou. Artigo 209, presidente. Pois não. Eu comentei que eu acompanhei a sessão. Se o senhor não escutou, por favor, preste mais atenção da próxima vez, vereador Daniel. A senhora solicita que ele retire dos anais? Retire dos anais, por favor. O senhor retira, vereador? Não, porque eu falei que se ela tivesse ficado aqui... Segue em declaração de líder se a senhora tivesse da bancada do Republicanos, vereador Daniel Santos. Então, se a senhora assistiu, pior ainda. Porque os médicos... E foi muito salientado ontem pelo vereador Rafael Bueno, por todos. Não tinha nada a ver com achismo, ideologia, partidarismo. Era ciência. E que negacionismo da senhora vir aqui apontar o dedo e questionar sobre argumentos. Que a senhora, quem viesse aqui trouxesse fontes e argumentos. Tudo que foi apresentado ontem. Fontes e argumentos. E me admira quem ontem assistiu àquela audiência pública com tantos fatos concretos de crianças que morreram após a vacina e comprovado por estudos, vir aqui apontar o dedo e questionar é uma vergonha. A senhora, assim como se cobra responsabilidade quando se jogam notícias falsas, fake news ou achismo, é irresponsabilidade vir aqui apontar o dedo e questionar médicos que estudaram e têm embasamento do que eles estavam falando. Não sou eu, o vereador Iago, o vereador Pedro, questionando sobre isso, apontando o dedo com achismo. É fatos. Sua parte, vereador Iago, quem foi o primeiro? Quem foi? O vereador Rafael Bueno. Bom, vereador Daniel Santos, eu quero deixar claro o seguinte. Faz uns 2 anos atrás, quando eu estava na presidência da Comissão da Saúde, a vereadora Estela propôs uma audiência pública sobre o uso da cannabis, da maconha terapêutica. E a Comissão da Saúde, à época, negou. Se a vereadora quiser propor esse debate aqui à época, porque o presidente achava que não era um clima para fazer um debate sobre isso, eu estou à disposição, vereadora. A gente pode fazer esse debate. Qualquer debate, nós estamos numa casa democrática. A gente não pode ficar só com um lado da história e acreditar que aquilo ali é o correto. Tem ciências e ciências. Uma ciência pode ser uma coisa, a outra ciência. Tanto que é ciência que senão a gente estaria sempre no digital, graças à ciência a gente avança. Eu realmente, vereadora Andressa, eu não fiz a vacina da Covid na minha filha Maria Rafaela, de 4 anos. Falei e afirmo. Agora, se a senhora pegar o calendário vacinal dela, no dia que ela faz aniversário, de tarde ou na manhã mesmo seguinte, eu já faço a vacina dela. O calendário vacinal dela está toda completa. Agora, da Covid, não vai ser o STJ que vai dizer que eu tenho que fazer na minha filha ou não fazer na minha filha. E se quiser aplicar multa, aplica. Porque eu tenho entendimento, vereador Daniel Santos, que para uma vacina fazer efeito, precisa anos e anos de teste, como é a da rubéola, da varicela, de todas as demais vacinas. Eu tenho esse entendimento e precisa uma janela de tempo. Então, para provocar um debate, eu fui favorável. E foi na paz ontem o debate, não teve nenhuma briga. Foi um debate saudável, um plenário lotado. Então, as pessoas estavam interessadas no tema, muitas pessoas. E qualquer debate pertinente à Comissão da Saúde, pode ser qualquer tipo de debate. Eu vou ser favorável ao debate. Agora, minha particularidade, se eu for a favor ou contra, eu decido a partir do debate proposto. Obrigado. Sua parte, vereadora Daiane. Obrigado pela parte, vereador. Eu também falei ontem sobre a questão da vacina. Também não fiz a vacina da Covid na Yasmin e não farei. Pode ser multada ou não. Não farei por entender que não teve anos de estudo, assim como as outras vacinas. As outras vacinas eu fiz tudo. Mas, corrigindo a vereadora Andressa, eu não quis fazer questão de ordem, mas para beneficiários, por exemplo, do Bolsa Família, é obrigatório fazer a vacina, porque senão eles não recebem. Sim, tem em Caxias, na UBS do Cruzeiro,
tem em Caxias do Sul. Foi ligado agora do gabinete lá em cima, vereadora. Então, existe a vacina do Covid em Caxias, e inclusive, eu estou falando porque diversas pessoas me ligam durante a semana para verificar se precisam, se é obrigatório fazer. Inclusive, eu fiz contato com o secretário Geraldo por diversas vezes. E ontem ele nos passou a questão que eles vão fazer a orientação e não pedir a obrigatoriedade. Porém, até ontem no município, principalmente para a questão do Bolsa Família, a UBS já informa que é obrigatório. E por isso, eu acredito que é pertinente, sim, um debate aqui na Câmara de Vereadores. E parabenizei a Comissão de Saúde, porque a gente tinha um plenário lotado. E se para saber as fontes, tinha que ter ficado na audiência pública, porque foi passado todas as fontes das pesquisas feitas pelas médicas que palestraram aqui. Obrigada, vereador Daniel. Vereador. Sua parte, vereador Iago. Não, só gostaria de falar de novo, repetir aqui o que foi falado pelo vereador Daniel. Eu acredito que a esquerda fala muito de ciência, e ontem a gente teve ciência e os dados aqui. A vereadora Andressa poderia ter ficado aqui confrontado, questionado como ficou. O Marco, que é petista, estava aí, ficou aí, questionou e fez a palavra dele e foi ouvido, só não ficou ali para ouvir a resposta, mas esteve ali, porque a gente falar só para nossa bolha e o nosso lado da história é mais fácil, mas ouvir, as pessoas que estudaram, porque aí a esquerda tem que se decidir se a ciência vale ou não vale. Desses médicos que estavam aqui ontem, então não vale. Ou o relato da senhora ali que falou que teve um parente ali que foi enterrado ali como morte de Covid, mas tiveram que deixar numa geladeira ali o corpo para depois denunciar no MP que não era Covid na época, Teve o relato aqui, não fui eu que falei, foi a pessoa, teve 4 relatos aqui, então a gente deve ouvir. E não adianta, vereadora Andressa, a senhora vir ali, berrar, gritar na tribuna. Quer ser ouvida, melhora os argumentos, não o tom de voz, não aumenta o tom de voz. Então aqui a gente tem a verdade, e ela questionou sobre quem eram os profissionais, era só ter ficado aqui, todo mundo leu o seu currículo e foi bem tranquilo. Outra coisa, viu como é ruim ser censurado, vereadora Andressa? Eu sou favorável que a senhora fale palavrão o que quiser na tribuna. Infelizmente, isso não é permitido. Mas vem para o lado da direita que a gente é a favor da liberdade de expressão, da pessoa se expressar como ela quiser, falando palavrão ou o que ela quiser. Eu defendo que a senhora fale o que a senhora pretender falar. Obrigado, vereador. Sua parte, vereador Fetinel. Rapidinho. Vereador Daniel, eu parabenizo as colocações que o senhor vem trazendo na tribuna, e queria dizer que eu não fui permitido falar naquele momento, mas eu queria dizer que ontem eu citei os países aqui que não existe obrigatoriedade. E a vereadora Vanessa foi ali e disse, a Andressa, foi ali e disse assim, disseram que nos Estados Unidos não vacinaram. Como não vacinaram? Quem quer se vacina. É claro que houve vacinação de crianças nos Estados Unidos, a vacinação da Covid, mas ninguém foi obrigado. Aqui eu falei os países que não obrigam, tá? Foi isso que eu falei aqui ontem. E não que não vacinaram nos Estados Unidos. Lá não é obrigado. E deixo aqui, só para concluir, segundo a esquerda, lá não existe ciência, vereador Rafael. Estados Unidos não existe ciência, é um país atrasado, o Brasil está 10 anos na frente deles, tá? Por quê? Porque lá não é obrigado vacinar crianças com a vacina da Covid. Obrigado. Obrigado, vereador. Não sei se tem mais alguma parte, mas assim, eu acho que teríamos que fazer, de repente, como foi feito com a Greta, colocar na frente de uma tela, assistindo a explicação dos especialistas, mostrando os dados, estudos, e dizer que não, mostrar que não é achismo. E como eu falei no início, ontem, e como falou o vereador Rafael Bueno, foi conduzido com muita educação, muita informação, muito esclarecimento, e como foi falado desde o início, sem ideologia, sem imposição ou achismo. Então aqui eu lamento que ontem podia ter ficado, questionado inclusive os médicos, mas é melhor vir aqui falar pro cortezinho e jogar nas redes como se a gente tivesse feito algo aqui que tivesse uma desinformação. Sua parte, vereador Pedro Rodrigues. Vereador Andressa. Sua parte, vereador Pedro Rodrigues. Obrigado pela gentileza, vereador Daniel. A vereadora falou aqui que, como se a gente tivesse feito um ato tão importante, tão sério que foi essa audiência pública, com profissionais, com técnicos sobre o assunto, como se a gente tivesse trazido aqui qualquer conversa mesmo, Mas eu quero ler aqui a notícia, a informação para a vereadora, então. Se ela não tem a informação da obrigatoriedade, eu vou ler. Notícia agora de
de 2025. Está aqui. STJ confirma a obrigatoriedade da vacina e legalidade da multa aos pais por recusa vacinal. STF destaca, tá, ali a notícia aqui é grande, mas é do dia 21/3/2025. E se não está acontecendo aqui em Caxias, como já há controvérsias, né? Que a vereadora Daiane já trouxe outras informações aqui, se não está acontecendo, é sinal que está funcionando. Nós vamos continuar fazendo, Brasil afora. Porque é só você dar uma pesquisada, vereadora, já que você citou também o meu nome aqui, estou citando você, é só dar uma pesquisada de vários relatos que tem pelo Brasil afora do Conselho Tutelar com a polícia em casa, com a guarda buscando as crianças para ser vacinado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Obrigado. E vamos lá, pessoal, menos negacionismo. Encerrado o grande expediente, passemos ao espaço do pequeno expediente.